A gente fala agora de uma situação preocupante e que deixa as autoridades na área da saúde em alerta maior. 7 variantes do coronavírus estão circulando aqui no estado. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o coordenador da Força Tarefa de Combate à Covid-19 da Universidade Federal do Sergipe, professor Lisandro Borges. Professor, boa noite para o senhor. Justamente eu queria saber sobre essas novas variantes do coronavírus que estão aparecendo aí, que estão circulando aqui em Sergipe. Elas são mais letais do que as primeiras? Tudo bom, Gilvão? Um prazer enorme estar falando com você nessa noite, aos ouvintes. Realmente, o vírus ele já tem mutado desde dezembro na sua descoberta em Wuhan. Os pesquisadores já demonstraram em torno de 800 mutações pequenas. Mas a mutação que mais preocupou foi a britânica, denominada B.1.1.7, a da África do Sul, a 501V2, e agora a mutação em Manaus, que é a P1. E em Sergipe, noticiado no dia de hoje, 7 novas linhagens descobertas aqui no estado. Muitas já circulam no Brasil há muito tempo, mas as que mais preocupam é a linhagem B1 e a P2. Então, veja, a de Manaus ainda não chegou no nosso estado. A B1 e a P2 têm a seguinte característica: basicamente, aumenta a infecciosidade do vírus. Então, eu sempre trago ele em analogia, né? Então, aqui tem a proteína spike do vírus, que é essas espículas, por isso que ele é o coronavírus, e nessa mutação ele aumenta, ele triplica essa quantidade de espinhos, e ele consegue se conectar muito mais fácil nas células humanas. Então, essa é uma característica de uma das mutações encontradas aqui em Sergipe. E a outra alteração no sistema 484K dá um escape do sistema imunológico por essa cepa. Então, para o popular entender, quando a gente entra em contato com o vírus, a gente forma os anticorpos. Muitas pessoas já pegaram o COVID, o SARS-CoV-2, né, causador da Covid-19, há muito tempo. E agora estão se reinfectando, ou até uma co-infecção. 2 cepas presentes na mesma pessoa. Então, essas mutações dão isso. Um escape do sistema imunológico e deixa o vírus mais infeccioso. Professor, eu anotei aqui algumas informações que foram passadas pela Secretaria da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, que informou que entre as 7 linhagens, uma foi detectada pela primeira vez aqui no Brasil e que apresenta circulação comum em países como Estados Unidos, Reino Unido, Peru e Colômbia. E sobre as outras 6? Exatamente. São cepas que também circulam no Brasil, produto de mutações brasileiras. Como eu falei, a cepa P2, por exemplo, é a cepa do Rio de Janeiro. Primeira vez detectada no Rio de Janeiro. A característica dela justamente é essa, é fugir do sistema imunológico. Por que isso preocupa, Gilvan? Se a gente demorar muito para vacinar a população brasileira, e aí, claro, a população sergipana, essas mutações vão fazer que quando a pessoa receba a vacina, ela pode não ser tão eficaz. Por enquanto, as vacinas, sim, elas são eficazes contra as cepas circulantes, mas se essa cepa detectada aqui predominar na população, os pesquisadores têm que renovar a vacina que está sendo distribuída, atualizá-la, como é feito na vacina da gripe, por exemplo, que a gente é vacinado todos os anos. Para a vacina do novo coronavírus, terá que ser a mesma coisa. Então, veja, a gente tem que correr contra o tempo. Então, essa cepa inédita no Brasil, ela tem essa característica, mais infecciosa, e ela foge do sistema de anticorpos, do nosso sistema imunológico. E essas cepas, professor Lisandro, que estão chegando aqui, me parece que Manaus, né, foi o primeiro estado a ser descoberto essas novas variantes, né? Quais são os sintomas que a pessoa sente justamente quando essa segunda variante está chegando? Perfeito. Se você é idoso, tem acima de 60 anos, os sintomas são bem inespecíficos. Desde uma falta de memória, náusea, vômito, diarreia, desorientação, irritação na garganta,
pode evoluir também para perda de olfato, paladar e sintomas parecidos com rinite. Se você é jovem, você pode desenvolver a febre, que é muito mais comum no jovem do que no idoso, porque o idoso tem uma alteração no centro termorregulatório, no centro que regula a febre. Então, o jovem tem mais febre, um pouco mais de tosse do que o idoso. Então, essas novas cepas dão sintomas bem inespecíficos. Por isso, ao menor sinal e indício de sintomas característicos com uma gripe, tem que procurar ajuda, tem que procurar o hospital, tem que procurar as unidades de síndromes gripais, fazer o PCR, que é o exame padrão ouro para diagnóstico da Covid-19. Professor, eu não sei se o senhor falou aí nessa entrevista dessas novas linhagens que foram encontradas em pacientes. Justamente isso que eu quero saber do senhor. Esses pacientes é que tiveram a Covid pela primeira vez ou em casos de reinfecção? Esses pacientes que foi mandado essas 67 amostras para a Fiocruz, o nome disso é vigilância genômica. Então, isso é a avaliação de quais cepas estão circulando. Todo mundo faz isso. O Brasil faz muito pouco. Então, o LACEN acertou muito, através do seu superintendente Cleomar, o governo do estado, de estar atento dessas novas linhagens. Então, não é porque Sergipe descobriu essa linhagem, porque Sergipe está fazendo o tema de casa, enquanto outros estados não estão fazendo essa vigilância genômica. Essas amostras eram pacientes que tinham alta carga viral, não necessariamente pacientes de reinfecção. Mas eu quero ressaltar aqui, a cepa P2, ela é muito comum de pacientes com reinfecção. Por isso que pessoas que pegaram em abril e maio o novo coronavírus, agora estão pegando de novo. Casos de dupla ou tripla infecção, porque é uma nova cepa. Então, quem pegou, pode pegar novamente. Formou anticorpos, ele dura uma média de 5 meses. Então, não é garantia, porque teve Covid, não vai ter novamente. Pode ter, né, professor? Outro assunto, professor, que eu queria saber também do senhor é sobre a testagem do Corpo de Bombeiros. Qual foi o resultado? Isso. O Corpo de Bombeiros salva vidas. Quando a gente enxerga um bombeiro, a gente sente esperança, né, que vai ser salvo. E da mesma forma, nos procurou, na Universidade Federal de Sergipe, a Força Tarefa Covid-19, já fez mais de 25 mil testes. A gente aceita, né, que todos os órgãos procurem a universidade, através da minha pessoa e do nosso grupo, para que a gente faça gratuitamente essas testagens. Então, o Corpo de Bombeiro nos procurou, através do seu comandante, Coronel Alexandre, a Coronel Maria, e fizemos a testagem da força. E o que a gente observou? 45% do Corpo de Bombeiros com a Covid-19, contaminados, mas assintomáticos. Então, a prevalência é natural, nós estamos em plena pandemia, os bombeiros também circulam, né, a mercado, a feira, e o mais legal disso tudo, se descobriu esses pacientes assintomáticos, ficarão e já estão, né, isolados por 14 dias, salvando vidas. Então, o Corpo de Bombeiro continua salvando vidas, visto que, se ele está assintomático, ele não sabe que vai transmitir. Poderia transmitir para os seus familiares ou até mesmo na sua corporação. Então, os órgãos têm que fazer isso. O Corpo de Bombeiro foi corajoso, solicitando essa testagem, isolou o seu corpo, seus 45% que tiveram testes positivos, e agora já está encerrando a quarentena, volta a trabalhar com mais segurança. Todos os órgãos teriam que fazer isso, então o Corpo de Bombeiros, o nosso elogio pela iniciativa, pela coragem, e é normal. O vírus está circulando em assintomáticos. O que não pode é a gente não testar e aí fingir que nada está acontecendo, como nas escolas, que reabriram, não estão fazendo o teste, e aí nós temos vários surtos aí de crianças, de professores contaminados, porque não testam. Então, a testagem, junto com o tapete sanitizante, junto com o termômetro, junto com o álcool gel e com a máscara, faz parte. Agora quer abrir e não quer testar, aí a gente está vendo o reflexo aí ao longo da semana. Nós estamos abertos para testagem nas escolas também.
Professor, seguir o exemplo do Corpo de Bombeiro, né? Eu conversei agora aqui no Jornal do Estado com o professor Lisandro Borges, que é o coordenador da Força Tarefa de Combate à Covid da Universidade Federal do Sergipe. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito importante as suas colocações. Um bom final de semana para o senhor, boa noite, viu? Uma boa noite, Ivan, a todos. Lembrando que a vacina ainda não é suficiente para todos, que o uso da máscara, o álcool gel, o distanciamento, ainda é a nossa vacina contra o novo coronavírus. Obrigado. Com certeza.